Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando na página do Portal Desacato. A conjuntura aqui local ainda está muito movimentada, né? Hoje ocupou-se também os espaços da mídia aqui regional para os comentários do que ficou, né? Dessa passagem do presidente da República aqui por Chapecó. Digo passagem porque foi simplesmente uma passagem, né? Não trouxe nada de políticas públicas, não trouxe nada de garantias, o que já era esperado aí por quem tem acompanhado a forma como ele conduz o nosso país. Mas é um prazer estar aqui dialogando nesse momento tão preocupante, né? Que ainda estamos muito alertas, né, nessa pandemia e de todos os reflexos para a vida das pessoas. Obrigada, Ana. Então, para quem não sabe ou para quem não acompanhou aqui as redes também do Portal Desacato, o Bolsonaro ele esteve em Chapecó na quarta-feira, no Dia Mundial da Saúde, inclusive fez um pronunciamento, né, junto com o prefeito ali, o João Rodrigues, onde ele disse, inclusive, que não era enfermeiro e nem médico para salvar vidas, entre tantos outros absurdos, né, que ele falou. Mas a vinda dele, Ana, eu acho que explicar para a nossa audiência que tem muita relação também com um vídeo que o próprio João Rodrigues, o prefeito de Chapecó, divulgou aí nas suas redes sociais virtuais no domingo, dia 4, falando sobre o tratamento precoce. Eu vou ressaltar aqui um dos nossos leitores, o Moacir Francisco Pires, ele até fez um comentário, e eu quero mandar um abraço para o Moacir, que ele disse assim, que a única comprovação científica que o tratamento precoce possui é de que não funciona, né? Então, Moacir, obrigada por sempre acompanhar aqui as nossas redes também, mas só para explicar para a nossa audiência, então esse vídeo também foi publicado aí no canal do YouTube do Jair Bolsonaro, e esse vídeo, eu até anotei aqui umas frases, né, que o João Rodrigues fala, ele diz assim, permitam que os médicos que têm vontade de fazer tratamento precoce façam, e claro que ele ainda seguiu omitindo as informações sobre as UTIs que estão lotadas, né, e ele disse assim, como chegamos a tudo isso? Porque ele quis dizer também que as UTIs estavam reduzindo, né, o número de pacientes. Coisa mais simples do mundo, foco, fé e coragem, união de uma sociedade. Nem parece o João Rodrigues que estava falando outro dia, né, Ana, que Chapecó estava em colapso, que pediu ajuda para o Carlos Moisés, que veio força-tarefa de tudo que lugar, que foi para Brasília pedir profissionais, pedir insumos, né? Então nem parece aquele João Rodrigues. Mas a gente sabe que ele também está dando continuidade a esse processo de genocídio, está aliado com Bolsonaro e toda essa política da morte. Então eu gostaria que você comentasse um pouco disso também, o que significa a vinda do Bolsonaro para o oeste de Santa Catarina e para Chapecó, como que vocês também têm avaliado tudo isso? Então, nós aqui, já junto com as demais organizações da Frente Fora Bolsonaro, estamos acompanhando todo esse debate que vem acontecendo a nível nacional com muita preocupação, porque a gente está num período muito grave da humanidade e nós nos deparamos com o Brasil diante de tudo isso, com um presidente que não sabe, né, lidar com uma situação. Então, incompetente, né, um presidente que não tem humanidade, que não segue protocolos de segurança da saúde, que não segue orientações científicas e fica fazendo apologia a coisas que não tem comprovação. Pelo contrário, a única comprovação é os efeitos colaterais do tratamento precoce. E aproveitou, né, o que o João Rodrigues vem fazendo no município de Chapecó para ir no Dia Mundial da Saúde e vir para cá e dizer que foi essa a solução. E até em diálogo com o próprio prefeito aqui, agora o prefeito já muda a posição, ele disse que em momento nenhum ele falou em tratamento precoce, ele falou que o que resolveu foi o tratamento imediato, ele muda, né? Porque tratamento imediato é um princípio do SUS, inclusive, né? E quando ele faz essa mudança de interpretação da própria fala dele, a gente mostra para a sociedade que quando ele tomou posse lá em 1º de janeiro, e é bom a gente ter isso em mente,
Quando o João Rodrigues assumiu a prefeitura, estava em 9 meses de pandemia, nós tínhamos 123 óbitos na cidade de Chapecó. E desde 1º de janeiro, ele assume, ele diz que vai começar imediatamente o tratamento precoce em Chapecó, e ele fala em tratamento precoce, dando autonomia para os médicos, não fala em tratamento imediato, e altera os decretos de isolamento, permitindo a abertura de todos os espaços até as 24 horas, para que as pessoas assumissem a responsabilidade do isolamento. E em 2 meses você tem uma explosão nos casos ativos e também dos óbitos. Então não tem como ele dizer que resolveu um problema que ele mesmo criou, né? É responsabilidade dele quando não, a gente diz assim que eles não acreditaram que a pandemia fosse capaz de fazer isso. E nós ainda não estamos em segurança. Então, o que mais indigna nós é o Bolsonaro vir para cá e fazer uma fala. Ele chegou a descer do carro dele, abraçar uma moradora que estava sem máscara, né? E abraçou, então, ele descumpriu o próprio decreto, ele é a governadora, descumpriu o próprio decreto do Estado de Santa Catarina que prevê distanciamento, que prevê a utilização de máscara em via pública, né? Então, como que eu vou acreditar num presidente desse para dar o exemplo para a população de que a pandemia ainda é um risco muito grande? Porque assim como ela está estabilizada, daqui a pouco ela pode vir um pico novamente, uma nova cepa. A gente não sabe lidar com ela, porque se os cientistas soubessem, já teria sido encontrada a cura, né? Então, e ele mesmo disse que ele não é médico, isso é um absurdo. Claro que ele não é médico, ele não sabe salvar vida, mas ele é um presidente da República, ele tem que ter responsabilidade e ouvir os médicos, ouvir a medicina. Então, isso tudo movimentou a conjuntura aqui essa semana na região oeste. Pois é, a gente inclusive publicou vários vídeos, assim, da fala que ele fez na quarta-feira, Ana, e quando ele traz esse contexto da Guerra do Pacífico, e dá a entender aí uma transfusão de água de coco, né, o que é isso, né, esse cara, ele é um assassino, esse cara é um criminoso, então, algumas imagens, assim, que a gente vai mostrando também, depois eu vou pedir para a Júlia, inclusive, colocar algumas fotografias, né, que a gente também separou dessa quarta-feira, né, que foi o Dia Mundial da Saúde, e a gente teve que receber, aliás, a gente não recebeu, né, o Bolsonaro veio para Chapecó para fazer, né, essa fala também de ampliação do genocídio, porque Chapecó hoje está com 551 mortos pela Covid-19, mas também por essa antipolítica do governo Bolsonaro e também do governo de João Rodrigues. Ana, eu gostaria que você comentasse um pouquinho também sobre a fala da governadora, a Daniela, né? No seu pronunciamento, ela disse assim, ó, que a nossa região pode-se dizer que está em contentamento, satisfação, que nós demos um passo importante, que nós evoluímos no combate à Covid. Então, foram algumas frases, assim, que a gente anotou da fala dela, e eu gostaria de ressaltar aqui, gente, que o estado de Santa Catarina teve mais de 200 mortes, mais de 200 pessoas que morreram esperando vaga na UTI, né, que permaneceram ali na fila. É claro que mais de 200, esse número já se ampliou, né, porque todo dia a gente vê aí no noticiário de uma pessoa né, de vários lugares aqui de Santa Catarina que acabaram morrendo esperando uma vaga na UTI. Além disso, Santa Catarina, a gente está com 12 mil mortos e 830 mil infectados desde o início da pandemia. Então, Ana, eu te pergunto, que contentamento é esse? Que passo importante é esse que a gente deu, que nós aqui, da Outra Informação, não estamos conseguindo enxergar? E levando em consideração também, né, que junto com todo esse contexto de tentar transmitir para a sociedade uma tranquilidade, isso não, eu digo assim, é uma irresponsabilidade tanto da governadora quanto do presidente, porque você transmite para a sociedade que tem controle, que o Estado tem controle. Então, se você precisar de UTI, você vai ter UTI, você vai ter estabelecimentos preparados para te acolher. E a gente sabe que não é isso que funciona numa pandemia. Nós vivemos isso em Chapecó. Só famílias que precisaram de atendimento desesperadamente,
né? E não tiveram onde colocar os seus entes queridos que vieram a falecer por falta de vaga, ou aqueles que tiveram um acompanhamento tardio de UTI e que se agravou a situação vindo a óbito. A gente não está falando de números, a gente está falando de pessoas, o impacto para a família que perdeu o direito de fazer um velório, de velar os seus entes queridos na comunidade, né? Quantas comunidades que estão passando por essa tristeza, por perder esse direito, e os sequelados. A gente não tem noção das sequelas que o Covid está causando para as pessoas que, mesmo não tendo sintomas graves, estão hoje fazendo tratamentos duríssimos, muitos perdendo visão, outros acometidos por questão muscular, por questão cardíaca. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de uma governadora vir e fazer esse discurso que está sob controle. Se não fosse o setor da sociedade civil organizada, a população que se disciplinou em não mandar os filhos para a escola, por exemplo, fazer resistência, os empresários que fizeram todo o acompanhamento e monitoramento para voltar ao trabalho com segurança, não, o município e o estado não dariam conta, como não deram, porque não tem como dizer que eles estão fazendo uma avaliação de que deram conta, mas como deram conta e nós tivemos tantos óbitos, né? Então, a gente não está só criticando porque a gente é contra a governadora, porque a gente é contra o prefeito, não é isso. É que eles, quando assumem um cargo público, eles têm responsabilidade sobre isso. E essa responsabilidade, e o estado de Santa Catarina, né, pela receita que teve no ano passado, tinha condições de se preparar para fazer um ensino à distância de qualidade, se preparar para fazer um atendimento de qualidade nas unidades de saúde, capacitar os seus profissionais. Nós vimos o desespero dos profissionais de saúde porque não tinham, primeiro, insumos para tratar os pacientes, segundo, capacitação adequada para eles se prevenir, porque tantos profissionais de saúde vieram a óbito. Então, essas coisas, a governadora e o presidente também têm que responder, né? E que é o que causa indignação. A gente luta pelo fora Bolsonaro, a gente chama Bolsonaro de genocida por todo esse conjunto, porque é incapaz de construir políticas públicas que garantam a vida do povo brasileiro nesse momento. Eu acho que bem importante também, Ana, a gente trazer presente que na quarta-feira, quando o Bolsonaro veio a Chapecó, mas antes disso, ainda no sábado, várias mobilizações aconteceram, protestos, né? A gente vê aí nas fotografias, eu vou pedir para a Júlia colocar, de vários escritos, né? De fora Bolsonaro, de ditadura nunca mais, eu acho que isso é bem importante também, né? De Bolsonaro assassino, denunciando, né, todo esse projeto de morte. Na quarta-feira, então, Chapecó também amanheceu com várias cruzes, né, que foram colocadas em vários pontos, também alguns cartazes. Eu gostaria que você comentasse um pouco também sobre a importância dessa mobilização que se mostra popular também, né, no sentido de dizer que, não, aqui não é só Bolsonaro, como o pessoal tanto gosta de falar, embora Santa Catarina tenha tido uma votação expressiva que elegeu, né, esse governo, mas aqui também existe muita resistência, aqui também tem um povo que está vendo essas contradições e que está vendo o que esse projeto tem ocasionado, né? Hoje a gente eu falei lá no início do jornal, Ana, que nós começamos a sexta passada noticiando 325 mil mortes por Covid no país. Hoje a gente teve que denunciar 345 mil. Semana que vem, quantas mais que a gente vai ter que falar aqui? Então, isso não é normal, isso não pode ser naturalizado. Então, eu gostaria que você falasse um pouco também a respeito dessas ações, porque elas não nascem assim do nada, né? É um povo que está querendo dizer, gente, vamos olhar para a realidade, que daqui a pouco é um de nós, né, que também se vai por essa antipolítica. Eu acho que foi uma junção de várias formas de protestar, de várias formas de dizer a sua indignação para a sociedade. Nós tivemos muitas iniciativas individuais de pessoas que a gente nem esperava e quando a gente viu, surgiu na cidade, né? Assim como as organizações que fizeram seus cartazes, que fizeram os seus atos de denúncia, né? De denúncia pública a tudo isso que está acontecendo. É claro que a gente sofreu uma repressão muito grande,
né, no sentido de que a gente fez a opção em não ir para a rua, porque tem um decreto de isolamento social, e a gente está lutando em defesa da vida, então as organizações não foram para a rua em massa para protestar contra Bolsonaro. A gente fez a opção de colocar e fixar cartazes pela cidade de Chapecó e toda a região, porque eu sei que São Miguel também teve ato de denúncia, né? Pelo Fora Bolsonaro, vacina para toda a população e auxílio emergencial de R$600, porque é uma vergonha um país como o Brasil dar um auxílio emergencial de R$200, R$300 para a população que está passando fome. A inflação está aí, aumentando o preço de todos os produtos, né? As pessoas estão sem trabalho e o Estado brasileiro vira as costas ao povo pobre. Então, o Fora Bolsonaro não é só pelo tratamento precoce, pela cloroquina. O Fora Bolsonaro é pela incapacidade do governo construir políticas públicas que acolham a população nesse momento de pandemia. Então, teve uma junção de atividades. Teve manifestações individuais nos apartamentos, as pessoas colocando faixas pretas, gritando, né, pelo Fora Bolsonaro. Mas, por outro lado, também teve os apoiadores do Bolsonaro que se aglomeraram na frente do espaço, tirando máscara, se abraçando, né? E nós sabemos o que isso vai dar daqui a alguns dias. Não queremos que volte um novo pico para Chapecó, porque não queremos mais perder vidas. As nossas UTIs continuam lotadas. O que não tem mais atendimento é no centro de evento, que foi algo construído além daquilo que tinha. Mas as UTIs do público e do privado estão na sua capacidade máxima de ocupação. Então, é uma falácia dizer que se resolveu o problema em Chapecó. Ainda é muito arriscado de nós termos um novo pico. Ana, quero te agradecer por essas reflexões também nessa sexta-feira aqui no espaço do JTT Oeste. Acho que é muito importante que as pessoas também continuem acompanhando as nossas redes, porque todos os dias a gente está aqui denunciando essas mentiras também que o João Rodrigues, o prefeito de Chapecó, tem colocado aí na página da prefeitura, né, num órgão público, utilizando desse espaço público também para falar mentira. Né? Então, assim, é olhar os dados, é olhar os boletins que no próprio Facebook da prefeitura estão sendo colocados diariamente, que a gente vê os números, então não é a gente que está inventando dados aqui, não. Isso é o que realmente está acontecendo. O Chapecó está com 551 mortos por Covid-19 por essa prática também da antipolítica, dessas mentiras que tanto o João Rodrigues quanto o governo aí de Jair Bolsonaro propagam, né, diariamente. Ana, espero te ter aqui nesse espaço em outros momentos também, seja para denunciar ou para contar uma boa nova, né, porque o Gilson já estava aqui antes pedindo, olha, eu quero vir para o jornal também para falar sobre coisas boas, mas ultimamente a realidade está muito dura, né, e é nosso papel também trazer essas denúncias. Então, muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Obrigada, Claudinha, obrigada a todos que estão aí nos acompanhando, e eu não poderia deixar de encerrar esse momento sem dizer que tem uma luta muito grande a ser fazer agora, e eu que venho dos movimentos sociais do campo também, é pela aprovação do projeto de lei 823, que garante o fomento aí, o incentivo para a agricultura familiar. A agricultura familiar está passando por grandes dificuldades, e nós, enquanto sociedade, precisamos cobrar dos nossos parlamentares para aprovar e que o Bolsonaro não vete mais, porque o ano passado ele vetou o projeto de lei que garantia aí o parcelamento das dívidas dos agricultores, uma aquisição em massa aí da produção, porque não estão conseguindo comercializar a sua produção, que garanta um pouco de renda para que nem o campo e nem a cidade venham a passar fome. Muitos brasileiros voltando à linha da miséria e à fome, e isso é um alerta, né? Nós temos capacidade de produção de alimentos, basta o governo dar o incentivo e o apoio. Eu fico sempre à disposição, tá, do Portal Desacato, eu tenho um carinho muito grande pelo Portal Desacato, e naquilo que a gente puder contribuir, vocês sabem que a gente está aí. Tá certo, Ana. Um grande beijo e continue se cuidando aí. Muita força em Chapecó. Tchau, tchau. Fortalecemos a luta! Fortalecemos a esperança!